Então, vamos iniciar, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Muita alegria que a gente está, nesse momento, né, fazendo essa nossa abertura oficial dos cursos introdutórios de cuidados paliativos e do curso para cuidadores de idosos, uma parceria do CETRED, UFC, com o Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa na Saúde, CIP Saúde. E a gente hoje, né, vai tratar um pouquinho sobre a discussão desse tema, mas fazendo essa abertura, a gente está com a professora Carol, que é enfermeira, odontóloga, cirurgiã dentista, né, que é do nosso Departamento de Saúde Comunitária, professora e docente da graduação e da pós. Eu, professor Marco Túlio, que estou também professor no Departamento de Saúde Comunitária, docente da graduação e pós e à frente do CIP Saúde. O professor João José Saraiva Fonseca, que está online participando, e a Ana Beatriz e o Jailson, do CETRED. Então, são instituições que estão à frente dos cursos, né, e que queremos dar boas-vindas a todos e todos que irão participar dessa jornada junto com a gente. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o Jailson, que vai estar representando o Dr. Paulo Pequeno, né, que é o nosso representante do CETRED e que nos acolheu, nos apoiou, está viabilizando esse projeto junto com a sua equipe. O Jailson e a Ana Beatriz. Obrigado, professor. Boa tarde a todas e todos. Hoje estou aqui representando, como o professor falou, o Paulo André, que é nosso superintendente de projetos, e também o nosso presidente, Dimas de Oliveira. O Centro de Treinamento e Desenvolvimento, o CETRED, ele é uma instituição histórica ligada ao UFC e criada no início dos anos 60 pela OEA, Organização dos Estados Americanos, BNB e UFC. E também com participação do governo do Estado. O CETRED ele tem uma ampla atuação no mercado nacional e internacional, historicamente. E hoje, aqui, inaugurando com o professor Marco, o professor João e a professora Caroline, né, mais uma desses cursos, dessas capacitações, né, que tanto, né, historicamente nós realizamos. Gostaria de agradecer a participação, né, junto do professor, que nos ajudou muito, né, nessa construção e desejar um ótimo curso a todos. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado. Beatriz vai falar? Se sente contemplada? Obrigado, gente. Então, né, está aberta a nossa temporada de cursos de cuidados paliativos, introdutório de cuidados paliativos e cuidador de idosos, né? Lembrando que são modalidades de cursos online e que têm inscrições permanentes, né? Então, a cada momento que vocês quiserem se inscrever, a gente tem a oportunidade de acolhê-los. São cursos 108 horas, com certificação pela UFC, e a garantia, né, de qualidade dessa formação para os profissionais. Áreas muito importantes nessa perspectiva do desenvolvimento de cuidado exatamente às pessoas idosas. A gente sabe do cenário epidemiológico, não só no Brasil como no mundo, a população idosa está em crescimento, né? As pessoas estão se tornando com mais doenças crônicas, mais vulneráveis, e no dia a dia, né, Carol, a gente percebe as pessoas que estão precisando, né, de cuidadores. Então é muito importante a universidade estar abrindo essa oportunidade para ofertar cursos, não só para profissionais de saúde, estudantes, mas para os cuidadores familiares, né, os cuidadores profissionais, para que eles possam ter acesso a conteúdos importantes para o manejo das pessoas a quem cuida no dia a dia. Sabemos que a maior parte dos cuidadores não tem essa formação, então é uma das preocupações que nós temos. E outra, nessa perspectiva também das pessoas que estão nos cuidados paliativos, né? É uma cultura nova, a cultura paliativa é nova,
muitas pessoas veem cuidados paliativos só aquele momento da pessoa no fim de vida, né? E que a gente, infelizmente, escuta aquela frase, agora eu não tenho mais o que fazer, e é exatamente isso que nós queremos desmistificar e trazer para estudantes da área da saúde da nossa UFC, mas também de outros estados, né? Profissionais de saúde, a um introdutório aos cuidados paliativos, onde a gente vai apresentar conceitos, ferramentas importantes no manejo dessas pessoas em cuidados paliativos. Sei que Beatriz e Jailson têm uma agenda, né? A gente agradece aí a oportunidade de eles estarem presentes com a gente, e agora eu e a professora Carol vamos aprofundar um pouquinho, né, esse debate com as pessoas que vão assistir. Professor João, aproveitando a sua ilustre presença, meu amigo, quer falar um pouco do curso, dos cursos, né, para quem vai nos assistir, né? Nós estamos aí com alunos inscritos, obviamente vão estar participando dessa discussão. Os alunos que estão no curso de especialização em geriatria e gerontologia, mas é um momento importante aí para reforçar como é o curso, as perspectivas, as ferramentas pedagógicas. Por favor, meu amigo, pode falar. Boa tarde a todos. Agradeço a participação da professora Carolina, dos representantes do CETRED em nome do professor Paulo Pequeno, e a parceria diária com o professor Marco Túlio, e que permitiu que nós hoje estivéssemos aqui para iniciar estes dois projetos que para nós são muito significativos. Têm sido projetos preparados com muito carinho. Nós temos uma plataforma exclusiva para esses cursos que também têm material exclusivo produzido de propósito para os dois cursos. Vamos ter, além do tradicional material didático em PDF, vamos ter também um material em formato digital, slides, pílulas do conhecimento, vamos ter questionários, quiz, para que o estudante a qualquer momento possa testar o seu conhecimento. Vamos ter inteligência artificial, onde todo o nosso material estará incluído e o estudante poderá se auto-testar, poderá estudar, poderá esclarecer as suas dúvidas, e teremos um espaço permanente de interação numa comunidade, numa rede social, onde nós estaremos permanentemente, diariamente, enviando pílulas do conhecimento para os estudantes, esclarecendo as suas dúvidas, eles apresentando casos diariamente que eles possam estar necessitando de esclarecimento. Então, nós estamos propondo uma aprendizagem que não seja uma simples leitura do que foi produzido, mas que seja um debate permanente em que tem nessa leitura um subsídio, mas que seja uma vivência diária daquilo que realmente faz falta e é necessário naquele momento para o estudante. A ideia é que nós possamos aprender na conexão com os outros. Isso é extremamente importante, e também vamos ter momentos regulares online, encontros síncronos online, onde poderão não só interagir entre eles, como também esclarecer as dúvidas com os convidados que nós vamos trazer. Ou seja, é um curso vivo, é um curso que diariamente chega ao estudante no seu celular. Não tem de ir
a uma sala virtual que exige, mas não tem de ir lá obrigatoriamente, entrando com uma senha, para poder buscar a informação. A informação chega rapidamente pelo celular ao estudante diariamente, com alterações que nós induzimos, com novidades que nós permanentemente estamos trazendo e com a possibilidade de interagir e tirar dúvidas constantemente com a equipe do CIP Saúde. Então, é uma proposta que, na nossa perspectiva, é inovadora, é a tentativa de trazer online o que nós temos realmente de dúvidas e podermos esclarecer essas dúvidas imediatamente, algo que muitas vezes nem no presencial isso acontece, porque as aulas não são todos os dias. Aqui nós temos a possibilidade de imediatamente esclarecer uma dúvida e a ideia é que nós também tenhamos subsídios de vídeo, de áudio, para complementar tudo aquilo que está, toda a informação que está sendo veiculada. Eu falei em pílulas do conhecimento, falei em slides, falei em áudio, falei em vídeo, falei em livro digital. E porquê esta panóplia de recursos? Porque cada um de nós aprende de maneira diferente. Então, para quem gosta de ler o livro digital, ele vai ter o livro digital, vai estar ilustrado com vídeos, ilustrado com áudios, infográficos, vai estar ilustrado com mapas mentais. Então tem ali uma perspectiva multimídia, digamos assim. Mas há pessoas que gostam de algo mais sintético, então eles têm o acesso aos slides e poderão também por ali fazer uma revisão, eventualmente aprofundarem o que já sabem, relembrarem. E temos as pílulas do conhecimento que vão chegar diariamente com uma pergunta, com uma resposta, não só para lembrar que nós estamos no curso, mas também para estimular a discussão entre os nossos estudantes. Eu não me queria alargar mais, mas penso que nós teremos um curso com sucesso. A avaliação que nós fizemos na primeira edição do curso introdutório aos cuidados paliativos foi muito positiva e agora que nós já atualizamos, já induzimos alterações, certamente que esta ainda será melhor. Obrigado pelo professor, pela oportunidade que me deu e passo a palavra para o senhor para conduzir os trabalhos. Obrigado, professor João. Então, vamos iniciar propriamente dito, né, o nosso temática de hoje. Vi que o Dr. Washington apareceu por aí. Boa tarde, Washington. Tudo bem? Então, nosso propósito é a gente discutir um pouquinho, pessoal, sobre o desafio do cuidado com o idoso, né? Necessidade de abordar os cuidados paliativos e a importância do cuidador de idosos. E aí, Carol, nessa perspectiva, né, quanto docentes da universidade, a gente acompanha, né, os alunos da UBS4 em campo de estágio, a gente teve agora também num grupo de pesquisa, né, e de extensão que a gente está criando, vendo o interesse crescente dos estudantes nessa área, acompanhando também residentes, estudantes de pós-graduação. Então, assim, diante disso, né, como é que você vê essas perspectivas atuais, esse olhar dos profissionais de saúde e como é que a gente pode estar contribuindo para as pessoas que irão fazer o curso? Inicialmente, o fundamental, né, que é o alicerce, é você ter acesso a uma equipe multiprofissional. Né? Então, quando as pessoas ouvem o nome UFC, já sabem que é garantia de qualidade, primeiro de tudo. Né? O certificado ele é emitido pelo UFC. Então, tanto você vai ter contato, né, com profissionais médicos, né, enfermagem, odontologia,
tudo pensado no profissional, claro que vai sair desse curso, mas sabendo que ele vai perceber, né, através, com o tempo, que ele vai construindo aquele conhecimento para poder atender da melhor forma possível o paciente. O que a gente pode observar, né, na nossa prática diária clínica é uma carência muito grande de pessoas habilitadas para lidar com idosos e esses idosos em cuidados paliativos. Então, anda de mãos dadas. Não tem como a gente separar a geriatria de cuidados paliativos, até porque muitas doenças elas são crônicas, são doenças que elas têm, às vezes, o cunho, né, ameaçador da vida, não só a oncologia, né, a gente tem a pensar muito no lado só da oncologia, né, mas não é. Né, o paciente ele que tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência hepática, né, paciente que é nefropata, pacientes demenciados, né, pacientes com mal de Alzheimer. Então, assim, são pacientes que são, sim, de cuidados paliativos, e as pessoas não têm nem noção que eles precisariam estar em cuidados paliativos para ter, de fato, uma abordagem adequada, um controle dos sintomas, um acompanhamento, não do paciente em si, né, clinicamente falando, mas também da família, porque a gente sabe do impacto que é ter um paciente desse domiciliado, ou seja, mesmo hospitalizado, tem um impacto tanto econômico para essa família, principalmente se esse familiar ele for aquela pessoa que sustenta a casa, né? Como também o fato psicológico, né? A família ela fica muito abalada. Então, a partir do momento em que você, mesmo sendo cuidador familiar ou profissional de saúde, tem acesso a esse conteúdo, você já faz um diferencial. Primeiro que tranquiliza, né? O profissional fica muito mais tranquilo quando ele consegue identificar de forma precoce alguns sinais e sintomas clínicos desse paciente, né? A gente, inclusive, dentro do curso, a gente vai abordar um pouquinho os cuidados com óbito em domicílio também, né? Então, que não é incomum hoje, quando se tem esse acesso, quando tem um conhecimento, né, da equipe de saúde, inclusive existe essa opção, né, de levar aquele familiar para dentro do domicílio, né? Um exemplo que nós tivemos agora bem recente, né, com a partida do Papa Francisco, é que a própria equipe médica de saúde decidiu que ele deveria manter apenas o controle de sintomas. Gente, isso não é nada mais do que cuidados paliativos. Podem não ter usado esse termo, mas é cuidados paliativos. E ele teve a oportunidade, né, de se despedir. Então, a gente quer a mesma coisa para os nossos pacientes. A gente precisa difundir cada vez mais, né, esse conhecimento dos cuidados paliativos, que abandonar cada vez mais essa frase, né? Infelizmente, a gente não tem mais o que fazer. Vamos colocar nos cuidados paliativos. Cuidados paliativos é onde eu percebo que nós podemos ser mais ativos possível, né? Onde a família ela entra com um protagonismo muito grande, o paciente da mesma forma, né? De ouvir esse paciente, o que ele deseja para si próprio, né? Então, enfim, é uma gama tão grande, diversa, né, que a gente pode trabalhar, mas tudo isso, claro, né, a gente tanto tem várias frentes aqui. A gente tem a frente do próprio profissional de saúde se capacitar, a gente tem uma forma de tranquilizar esse familiar que está com aquele paciente em domicílio, né, como também tudo isso vai confluir na qualidade do atendimento do paciente, do seu familiar. Beleza, Carol. Você falou algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro vai com a identificação das pessoas entenderem o que é cuidados paliativos, quem é, né? Então, muitas vezes a gente vê os colegas, os profissionais, não, eu não tenho pacientes em cuidados paliativos, seja no cenário de atenção primária, no cenário hospitalar, né? E acham que os cuidados paliativos é aquela história, é o paciente que está em final de vida. E não compreende que os cuidados paliativos é muito mais, né? Que é um paciente com uma doença ameaçadora de vida e que vai ter uma necessidade de abordagem multiprofissional, que vai ter a necessidade de um cuidado de forma mais integral possível, né? E aí são pacientes do nosso dia a dia, né? Então, desde pacientes oncológicos que estão, né, com os diversos tipos de câncer e as suas evoluções, pacientes com doenças degenerativas, né, que na nossa
no dia a dia, né? São muito frequentes, pacientes idosos, pacientes com doença de Alzheimer, demências, pacientes com Parkinson, pacientes que tiveram AVC, ou pacientes com doenças crônicas, né? Que vêm ao longo do tempo com insuficiência renal, insuficiência hepática, né? Insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca, que às vezes, né, o dia a dia dos colegas, só que eles não conseguem ver que o paciente está em cuidados paliativos. E é interessante ver em que momento que a gente pode fazer essa intervenção nos cuidados paliativos e trabalhar junto em equipe. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é realmente quebrar o estigma, né? Que é ruim para o paciente e é ruim para os profissionais. E outro dia eu vi uma frase quando um paciente chegou e falou, não, chegou a equipe de cuidados paliativos. E aí o paciente se desesperou, porque achou que a equipe de cuidados paliativos é igual que fim de vida, morte, e não é. A equipe de cuidados paliativos é a equipe que vai acompanhar esse paciente e dar mais qualidade de vida, né? E aí aquela quebra, não é o que temos que fazer, né? Não temos mais o que fazer, que muitos colegas falam, não tem que fazer mais, lavar minhas mãos, né? Estou na UTI, eu estou na cirurgia, passa para os cuidados paliativos que eu não tenho que fazer. Pelo contrário, neste momento é o que a gente tem mais o que fazer pelo paciente e que a gente vai dar mais qualidade de vida. Então é preciso quebrar esse estigma, é preciso que os profissionais de saúde tenham essa compreensão, é preciso que os estudantes tenham essa compreensão. E para que os profissionais de saúde tenham essa compreensão, a gente está num cenário propício, que é exatamente trabalhar na graduação da forma mais precoce possível, né? A gente está discutindo, por exemplo, cuidados paliativos hoje, né, Carol, com os nossos estudantes do 4º semestre, né? Que estão no ciclo básico, mas já estão com a cabeça aberta para isso. Isso é importante, porque quando chegar no internato, na residência se formar, vai ter uma outra ideia, né? É preciso, né, dentre os desafios, a gente ter uma política adequada, né, para o envelhecimento populacional, para que essas pessoas sejam melhores cuidadas, para o cuidador de idosos, e a gente não tem, né? A gente está num cenário até muito triste, se a gente for pensar, né? Onde a gente está vendo uma curva epidemiológica, né, com o envelhecimento populacional acelerado. Hoje a gente tem cada vez mais número de idosos, né, e os idosos mais idosos, que são os acima de 80 anos, que vão se tornar dependentes, seja parcialmente ou sempre parcialmente, né, que vão ter, né, necessidade de cuidado. E que a maioria das vezes são cuidados pelos próprios familiares. E quem são esses familiares? São os cônjuges, né, marido ou mulher, ou os filhos. Mesmo sendo filhos, um filho de alguém que tem 80 anos já tem 60. Então é um desafio de um idoso cuidando de um outro idoso, né? Que vai deixar de ter sua vida, que vai começar, né, a ter uma sobrecarga, que vai deixar de, inclusive, de se cuidar. Então é um ciclo muito complexo, onde se a gente não tem política, se a gente não tem profissionais de saúde que consigam enxergar isso, né, a gente vai acabar que esses idosos vão ser frágeis, vão ser mal cuidados, vão entrar em sobrecarga, né? Então existem vários desafios, o que a gente pensa nesse desafio do envelhecimento populacional, o envelhecimento populacional que necessita de cuidados paliativos, e do envelhecimento populacional que vai precisar de um cuidador. Então é preciso ter iniciativas, é preciso ter uma mudança, né, uma virada de chave para que as pessoas comecem a pensar mais sobre isso, né? Seja do ponto de vista político, né, de financiamento, de formação, né, e da compreensão das pessoas. E que, né, não é só o geriatra, não é só o paliativista que vai ter que atuar com essas pessoas, né? Nós temos que ter uma cultura onde as pessoas precisam modificar essa forma de ver o paliativos. E digo mais, né? A gente precisa ter urgentemente, né, uma cultura para ajudar as pessoas que cuidam. Porque quem vive com o idoso ou a idosa, ou um paciente que necessita de cuidados paliativos, ou que necessita de cuidados? Normalmente é seu familiar, ou alguém que não teve nenhuma formação. Alguém que trabalhava na casa da pessoa algum tempo, fazia uma faxina e de repente, opa, vem cá e vem cuidar do meu pai. Né? Ou um filho ou uma filha que tinha sua vida e, opa, meu pai está precisando e eu vou parar minha vida para cuidar do meu pai ou da minha mãe.
né, sem ser minimamente preparado, né? Então, é importantíssimo a gente ter essa mudança, a gente ter um olhar para essas pessoas, porque isso tudo vai reverter no cuidado e na qualificação, né, da qualidade de vida, seja na finitude, nos últimos dias de vida desse idoso e dessa idosa, das pessoas que estão nos cuidados paliativos. Quer complementar, Carol? Queria só complementar o fato de que, a partir do momento que você assume essa responsabilidade, né, esse familiar, quando a gente não tem um conhecimento, a possibilidade de ter agravamento de sintomas é muito alta. Então, assim, a pessoa ela não tem nenhum tipo de orientação e acaba que, na maioria das vezes, ela cai de paraquedas naquela situação ali e tem que resolver o velho se virar, né? Então, você tem aí já um idoso que possivelmente tem incontinência. Se essa pessoa se capacitasse para saber como se troca corretamente uma fralda, que para muitos parece uma bobagem, mas não é. A gente vê assim, idoso com assaduras importantes, né, que reduzem qualidade de vida porque dói, né, abre para infecção secundária, né? Então, assim, quando o paciente, né, quando o familiar ele recebe, né, essa missão de cuidar desse paciente dele idoso, é um desafio muito grande, né? E fica mais desafiador ainda, frente àquela situação que você está, ainda vem os agravantes por falta de conhecimento, né? Então, às vezes tem quedas, né? Eu entendo que tem idoso demenciado que ele deambula, né? Às vezes a mudança de calçado, a remoção, por exemplo, de tapete, de colocar, se a casa tiver uma escada, você colocar um portão que evite esse acesso, para evitar quedas. Então, assim, existe várias ações que podem ser executadas, né, para que aquele convívio, aquela situação, passe de forma mais suave do que você receber, né, aquele desafio, e ele, ao longo do tempo, pelo que a gente ouve de relatos, né, é que fica cada vez mais difícil, fica à beira do insuportável, né? Então, a partir do momento que eu trago isso, né, a gente vai adquirindo essa carga de conhecimento de como eu vou lidar com esse meu idoso que está acamado, idoso que ele é demenciado, mas ele deambula ainda, eu faço um preparo do domicílio. Isso é possível, não estou falando de financeiramente, não. Eu estou falando assim, tirar um tapete. Um animal que corre pela casa pode derrubar aquele idoso, né? Ou, às vezes, você troca um chinelo de dedo, né? Que é muito fácil do idoso topar, por um que seja fechado, já evita uma queda, né? Ou um idoso que é muito pesado, você adquire o conhecimento de como fazer a mobilidade desse idoso no leito. Então, tudo isso facilita, né? Aquele negócio, né? O conhecimento, ele traz luz, literalmente. Por quê? Se eu tenho uma queda nesse idoso, quer dizer, além de eu lidar com um idoso demenciado, agora eu tenho um idoso que está com uma fratura no fêmur. Então, eu complico a situação, eu complico o quadro dele. Aí eu vou ter o quê? Mais gasto, né? Eu vou ter que agora hospitalizar esse idoso, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, eu vou ter que chegar em casa com ele, eu vou ter que fazer curativo. Então, a gente percebe que as demandas, elas tendem a aumentar, né? E com isso, as medicações também, né? Então, outra dificuldade é essa posologia, né? Os nossos pacientes, eles são pacientes que são polifarmácia, eles tomam mais de 5 medicamentos. Então, é muito importante para a gente que está trabalhando com isso, né, dentro dos cuidados paliativos, porque é o profissional de saúde, mas mostrar também a importância dessa manutenção de posologia para o familiar. Por conta própria, às vezes o familiar ele não ministra o medicamento, né? Quando ele encontra uma dificuldade de não aceite daquele paciente, ele às vezes desiste, ele fala assim, não, eu não aguento ficar tentando, né? E aquele medicamento, às vezes, é um medicamento que consiga fazer com que o paciente durma à noite, né? Um Zolpidem, por exemplo, né? E aí fica complicado, porque aquele paciente, ele vira à noite, né? Acordado, ele passa o dia dormindo, e às vezes quem cuida é dona de casa. É a esposa dele, que às vezes mora com o filho, porque é muito comum hoje a gente ter uma quantidade de pelo menos 2 a 3 gerações residindo no mesmo domicílio, né? Ou seja, você tem os avós, você tem os filhos e tem os netos. E essa mulher, às vezes, é a dona de casa, né, que cuida de todo mundo ali, tem os afazeres dela, ainda tem que cuidar do marido ou vice-versa.
Então, a partir do momento que a gente propõe, né, fazer um curso como esse, né, voltado para os cuidados paliativos, voltado para o cuidador de idosos, é pensando na perspectiva de reduzir realmente todas essas complicações também, né? Então, a gente pensa que é uma coisa simples, né, que essa discussão que a gente está tendo aqui nesse momento, né, são situações em que a gente vivenciou realmente na vida, né? Então, a gente quer exatamente contribuir com essa formação dessas pessoas que, às vezes, não passou por isso, né? Às vezes não tem ideia, né? Aconteceu na minha vida isso agora, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, onde é que eu busco ajuda, né? E aí fica essa interrogação, e aí vem as doenças mentais do nosso cuidador também, né? Porque ele fica com essa sobrecarga, é muito difícil, é uma lida diária e sem folga. Lembrando, o cuidador, ele não tem folga, ele não tem férias, ele não existe feriado para ele. Então, você imagina a carga que fica, né, psicológica em cima dessa pessoa. É muito grande. Mas a partir do momento que a gente consegue conversar, consegue trazer informação, né, essa informação traduzida em conhecimento e aplicabilidade prática, né, no dia a dia, se torna esse desafio, né, ele se torna mais leve, com certeza. Eu acho que isso, né, Carol? A partir do momento que você sabe lidar com determinadas situações, você minimiza o sofrimento, né? Você falou da fralda, né? Então, a fralda parece ser muito simples, né? Então, muitas vezes para nós médicos, tá com incontinência? Então, toma fralda. Mas e aí, como é que é usar fralda para aquele paciente? Ele está com incontinência, né? Ele vai perder a autonomia, vai ficar com vergonha? E como é que é para o familiar, que muitas vezes é a mulher, um filho ou uma filha, que é trocar aquele paciente? Né? Tem todo o constrangimento. Além do constrangimento, tem a técnica, né? Para poder não machucar o paciente, para não ter assadura, não ter dermatites, não ter candidíase, né? Não ter as lesões de pele, né? Não ter lesões de pressão, né? A alimentação desse paciente idoso, a administração do medicamento. Então, quando você tem essa orientação, diminui, né? Porque quem é aquela pessoa que não tem aquela orientação fica na dúvida e faz daquele jeito. Acho que está certo. E às vezes pode ser ruim para o cuidador e para o paciente. Essa questão que você falou, que o cuidador não tem férias, né? E é uma coisa que a gente tem que identificar, né? Muitas vezes quando a gente vai numa visita domiciliar e vê o paciente, né, que está acamado, né, com o cuidador, mesmo que seja super dedicado, né, mas vê com aquela cara cansada, porque realmente não dorme, tem que preocupar em dar comida de tanta hora, de dar o banho, de mudar de decúbito, né? Então é um trabalho muito intenso e muitas vezes sobrecarrega uma pessoa. Então, às vezes, é interessante a gente, na avaliação, quando a gente avalia a família, né, de compreender e tentar identificar quem são as outras pessoas que podem ajudar. Ou muitas vezes a gente sugere, pela aposentadoria dele, a gente não pode, né, pagar alguém por algumas horas, algum dia, para você sair, para descansar, para ir ao médico, para fazer sua caminhada, né? E é uma coisa interessante que eu percebi lá em Portugal, que eles têm, né, o cuidador ele tem direito a 1 mês de férias. É visto como um trabalho. Na verdade, o governo ele subsidia, né, quem é cuidador de idosos pode entrar e o médico faz a prescrição para que esse idoso, essa idosa, fique em um tempo sob os cuidados de outra pessoa, exatamente para que o cuidador possa descansar. Então, é necessário, né, políticas públicas porque às vezes essa pessoa, esse idoso, vai depender, né, do paciente às vezes com um quadro oncológico, num quadro de câncer de pâncreas, por exemplo, é super agressivo, vão ser meses, né? Mas um paciente que está com um quadro demencial, né, uma demência por Alzheimer, vai ficar anos, né? Então, realmente é preciso ter esse olhar sobre a pessoa, né? Aí, Carol, queria, né, aproveitar, né, a sua expertise enquanto enfermeira, enquanto cirurgiã dentista, né? Primeiro, quais seriam as dicas, assim, quais seriam porque isso é muito novo, a gente estava discutindo, inclusive, o papel do cirurgião dentista nos cuidados paliativos, né?
O que a gente pode, quais esses desafios, por exemplo, para a odontologia e que a gente pode estar abrindo, né, esse olhar para uma equipe multiprofissional? Às vezes a gente não sabe, por exemplo, uma prótese, né, uma questão da lesão bucal, que às vezes é foco para pneumonia aspirativa, questão de dor, né, e muitas vezes a gente não sabe, não tem esse olhar porque não tem essa formação. O que você diz sobre isso? Quais seriam os principais desafios e uma ação importante, né, da odontologia nesses pacientes? Bom, as ações que nós temos, né, dentro dos cuidados com o paciente idoso, paciente mesmo demenciado, paciente oncológico, são muito baratas, inicialmente. Né? Eu digo muito baratas porque, assim, elas são acessíveis. O que eu preciso é capacitar essa pessoa para que ela tenha um manejo adequado para fazer essa higiene de cavidade oral do paciente. Né? É interessante, claro, né, que todo paciente ele tenha também um acompanhamento do cirurgião dentista. Mesmo os pacientes que são edêntulos, né, que eles usem prótese total superior e inferior, é preciso o olhar atento do cirurgião dentista, porque pode estar desenvolvendo alguma lesão, lesões indolores, né? E às vezes em áreas que é difícil visualização, se você não tiver realmente o olho clínico treinado. Por exemplo, base de língua, assoalho de língua, né? Palato duro, palato mole. Então, é muito complicado, mucosa jugal mesmo. Então, é importante que o dentista, ele olhe, claro, a cavidade oral e ensine como cuidar daquela cavidade oral. Ou seja, é claro que o nosso familiar, né, o cuidador, outras profissões, ela não vai ter o olho treinado para ver lesão como quem fez faculdade para isso. Né? Mas, pelo menos, a gente quer que identifique-se uma boca sadia de uma boca que precisa de um especialista. Né? O médico pode olhar, a enfermagem pode olhar, o fisioterapeuta. Né? Se você receber uma queixa do paciente que ele está sentindo alguma dor na cavidade oral, você pode pedir para olhar no primeiro momento. Né? Às vezes pode até ser algum objeto, gente. Pode até ser um grampo, né, da própria prótese que se soltou, que você pode tirar. Né, para poder aliviar ali aquele sofrimento daquele paciente, aí chama um especialista que seria o dentista para poder resolver essa situação finalmente, né? Mas eu fico muito triste quando eu vejo pacientes, por exemplo, que eles conseguem receber alimentação de via oral, né, normal, eles conseguem se alimentar via oral, mas não é realizada a higiene oral desse paciente. E aí a gente vê um acúmulo enorme de biofilme, né, que é a placa bacteriana nos dentes. A gente vê uma presença de saburra espessa em cima da língua, né? Aquilo gera mau cheiro, né? Que é a halitose. Também pode virar palco perfeito para infecções, principalmente as pneumonias aspirativas. E aí chega para mim o quê? Caroline, como é que eu posso escovar os dentes se a paciente está com disfagia? Se ela está com dificuldade para engolir, se ela engasga com facilidade? Gente, quantidade de pasta. Né, o que faz essa espuma da pasta que a gente acaba, quando vai escovar os dentes, né, que a gente percebe que tem uma formação de espuma ali, é só colocar um pouquinho de pasta e não molhar a escova. E colocar em cima dos dentes mesmo. Né, para o paciente que tem dente remanescente. Tá? Se ele tiver algum dente remanescente na cavidade, é assim que a gente faz. Dessa forma, já evita o quê? A formação de espuma. Né? Ou seja, ele não vai ter o que deglutir. Tá? Então, coloca um pouquinho de pasta, basta isso. Não precisa encher de pasta, como as pessoas costumam fazer, né? E faz aquela escovação. Para o paciente que é edêntulo, eu posso usar uma gaze úmida e passar por dentro, né? Eu abro a boca do paciente, eu cubro o meu dedo completamente com gaze e vou passando, removendo aqueles restos alimentares. Que fica, né? Muito comum em fundo de suco, entre a gengiva e a bochecha, bem comum mesmo. E alguns pacientes também que não conseguem deglutir, por exemplo, comprimido, o familiar às vezes pisa, né, e faz uma pastinha e acaba dando para o paciente. E ali tem uma aderência incrível no dente, né, na própria língua do paciente, então precisa ser higienizado. Né? Tem que lembrar o seguinte, a boca do paciente é porta de entrada para muitas infecções. Então, eu preciso manter essa boca saudável. Paciente dormir com prótese, não pode. A gente orienta, vai dormir, você não vai conversar com ninguém, você não vai estar sorrindo para ninguém. Então, remove a prótese, né? O familiar faz a higiene correta, né? Coloca ali de molho, né? Um pouquinho de água sanitária
e aí seca direitinho, aquela prótese tem uma utilidade, nossa, é muito tempo, né, de durabilidade. Em relação à enfermagem, né, ou melhor, só completando um pouquinho da odonto, a gente tem hoje, claro, técnicas um pouco mais caras de acesso, como a laser terapia. A laser terapia hoje, ela tanto é usada na enfermagem, né, no controle, por exemplo, de feridas crônicas, como ela também é usada para praticamente tudo na odontologia. A gente só não pode colocar, em hipótese nenhuma, o laser numa suspeita de lesão neoplásica, porque ele faz estimular. Né? Se eu estou diante de uma lesão que ela tem uma multiplicação de células exacerbada, e o laser faz isso, então, na suspeita de uma neoplasia, não usar, em hipótese alguma, o laser. Mas se for uma lesão, por exemplo, algum tipo de trauma, né, que é a famosa afta, ou então o paciente ele tomou uma radioterapia, né, principalmente cabeça-pescoço, eu posso estar usando ali o laser para poder evitar a mucosite. Né, a mucosite, ela é uma inflamação das mucosas, né, ela, desde do trato gastrointestinal inteiro, que é da boca, até a região genital. Mas a gente, como dentista, né, a gente trabalha especificamente com cavidade oral. Então, a gente identifica essas lesões, a gente, inclusive, orienta para quem está acompanhando essas pessoas a ver o começo dela. E o começo dela começa com ardência. Tá? Então, uma ardência, uma vermelhidão, ali a gente já pode estar entrando com laser para poder evitar uma mucosite de grau muito mais elevado. E esse nosso paciente, ele, inclusive, ele para de se alimentar. Então, a gente tem 4 graus diferentes de mucosite. Né? Quando está no estágio 4, eu já tenho ulcerações na cavidade bucal, na língua, assoalho de língua. Esse paciente ele não consegue se alimentar e eu preciso, o médico, né, solicita que seja passada uma sonda nasogástrica, né, para poder esse paciente conseguir se alimentar. Mas isso é prevenido. Né? O que eu quero mais trazer aqui é que isso tem prevenção. Tá? Olhar a cavidade oral do paciente faz parte da nossa anamnese, né, para todas as áreas da saúde, não só de dentista, né? E da enfermagem é uma gama enorme de trabalho, né? A gente olha o paciente desde que ele chega, então é uma avaliação céfalo-caudal holística, né? Onde a gente demanda muitas ações, né? Desde prescrição de medicamentos, a gente vê se existe uma família que ela é funcional, a gente vê em relação à saúde da pele desse paciente, a presença de lesões, como é que estão essas lesões, quais são os tipos, a gente caracteriza essas lesões, a gente vê qual o tipo de cobertura mais adequada para poder estar colocando ali. Né? A gente sabe que algumas coberturas, o acesso ele é muito difícil, ela é cara, né, para colocar, mas a gente começa a ter alternativas para isso também, para que esse paciente ele tenha esse acesso, né, ao melhor cuidado e, de novo, a gente evitar complicações. Né? Se eu percebo que mudando o decúbito desse paciente, ele vai evitar uma úlcera de pressão, vamos mudar o decúbito. Se eu percebo que nessa área está ficando muito avermelhada, vai abrir uma úlcera ali daqui a alguns dias, pois então vamos recorrer a colocar pomadas, cremes, né, fazer mais massagem para poder que evite isso. Então, assim, a enfermagem também trabalha com conforto, né, a parte dos primeiros sinais e sintomas do que o paciente ele vem a manifestar, a enfermagem ela é como se fosse uma rede de pesca, né? Ela traz tudo para o paciente, do paciente para a equipe médica, né? Com a intenção principal de que esses sintomas eles sejam controlados. Né? Então, a gente trabalha muito com controle de sintoma. Né? O paciente, quando está ficando mais avançado na sua doença, ele vai precisar cada vez mais de suporte. Né? E esse suporte, toda essa análise, né, essa anamnese, ela é feita pela enfermagem. Né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, pulso, ver a cor do paciente, hidratação, tudo isso a enfermagem faz. Né? Então, assim, é um trabalho intenso, extensivo, né, que a gente consegue fazer com o nosso paciente. Obrigado, Carol. Bom, é muito bacana a gente ver, né? Principalmente nós que estamos na medicina, e às vezes a gente não tem esse olhar, né? Diferenciado. Então, toda vez que, né, você fala, e que eu já vi outros dentistas, outro enfermeiro falando, a gente aprende a cada dia. E por isso que o cuidado com o idoso e o cuidado paliativo, ele deve ser multidisciplinar.
porque um profissional só ele não consegue atuar com uma complexidade tão grande, né, num paciente, onde a gente tem que estar vendo esse paciente como um todo, né, na sua perspectiva biológica, psicológica, social, espiritual, e o cuidado, né, de um profissional sozinho realmente não dá conta. E é muito complexo. Você vê que desde, né, na questão da a própria infecção, e às vezes eu já vi pacientes, né, que a gente vai lá e vê a cavidade oral, e como você diz, né, não alimenta direito, a sonda, então fica com a cavidade oral totalmente infectada, uma halitose, cheia de bactéria, e é aquele paciente que vai aspirar e que vai desenvolver uma pneumonia aspirativa, que é uma causa tão comum, né? E de difícil controle, porque os nossos micro-organismos da cavidade oral, muitos deles são anaeróbios. E assim, quem lida com infecções sabe que os anaeróbios são horríveis. Horríveis de tratar, né? Então, assim, são as piores infecções, e por isso que a pneumonia aspirativa é um dos problemas sérios, é um que causa mais morbidade, tempo de internação e mortalidade, né? E se o cuidado fosse feito de forma adequada, né? A prevenção está aí, né? A gente pode estar organizando o cuidado. Muitos pacientes, às vezes, ficam em sofrimento, com dor, então, às vezes, tem que otimizar a morfina, não sei o que, tal. Aí você vai ver, está com a lesão em cavidade bucal, né? Em cavidade oral, né? A gente vê, aconteceu com a minha avó. Minha avó estava já num quadro demencial, né? Ela faleceu com 99 anos, né? Então tinha um caquinho de dente, e aí minhas tias ficaram, tira ou não tira? Eu falei, poxa, mas você está com dor, né? É um procedimento simples, né? Então, às vezes fica querendo preservar um dente que não tem utilidade nenhuma, né? Então, é bem interessante. Bom, a gente vai ver isso e muito mais, né, no curso. Eu acho que a gente está trazendo, né, algumas perspectivas de cuidado. Na perspectiva, a gente tem esse olhar sempre multiprofissional. A gente vai trazendo sempre profissionais de todas as categorias para esse debate, né? Da medicina, da odonto, da enfermagem, da físio, da TO, porque o debate é sempre muito rico, né? E a gente procurar trazer casos da prática, né? Essas semanas mesmo, né, a gente está com visita domiciliar com os nossos estudantes da BS4, né? E atendendo os pacientes, a gente vê cada caso, cada situações, né, que às vezes tem o paciente com uma vulnerabilidade intensa, né, e que às vezes uma própria orientação, como você disse, uma simples orientação no ambiente vai reduzir risco de queda, né, vai melhorar o conforto desse paciente no leito, né, de você colocar, né, o paciente está com lesão por pressão, mas porque está com uma colcha suja ou porque não tem o colchão adequado, né? Ou está com uma sarcopenia porque está com alimentação inadequada, com pouco suporte proteico, né? Então, a gente tem muito que fazer com os nossos pacientes, né? Então, os nossos cursos, eles vão ofertar isso para vocês, né? A gente espera que vocês aproveitem, tanto os que estão fazendo o curso introdutório em cuidados paliativos, quanto vão ver esses conceitos, quando iniciar, o que é um paciente com cuidados paliativos, quais são as principais ferramentas, quais são o manejo, né, desses pacientes, o manejo dos principais sintomas, né, abordagem de situações como morte e luto, quanto os cuidadores, né, que vão ver o manejo de situações frequentes no dia a dia, desde a administração de medicamentos, a mudança do paciente no leito, o cuidado com o banho, que parece básico, né, mas é muito importante saber fazer direito. A identificação, por exemplo, de acidentes domésticos, como é que vai fazer quando o paciente engasga com o comprimido, com a comida, com a dentadura, né? Se o paciente para, se ele desmaia. Então, são algumas dicas importantes aí para quem vai estar fazendo esses cursos. Lembrando, né, que esses são alguns dos formatos dos cursos, né, e a partir da necessidade, formação. Iniciamos com esse introdutório em cuidados paliativos, mas já temos outros modelagens de curso, né? Temos um curso de especialização em geriatria e gerontologia, né? E que, né, futuramente, né, a partir da demanda de vocês, né, a gente está sempre disponível aí para fazer esse desenvolvimento e discutir essa temática tão importante aí na vida das pessoas.
Professor João, tem algum comentário? Não, só agradecer a presença da professora Carolina e dizer que é um prazer estar com vocês e que diariamente estaremos juntos para que possam ter esse potencial na vossa vida profissional e que nós tenhamos todos no final o sucesso. Este curso vai estar permanentemente aberto, então é um curso que não tem, digamos, período de início ou período final. Esta aula inaugural é simbólica para o início desta parceria entre o CIP Saúde e o CETRED, mas a ideia é que vocês possam se inscrever e imediatamente ter acesso ao curso e depois ter os encontros regulares de acordo com o calendário académico que nós já definimos. Então, se vocês estão assistindo a este nosso encontro, passem palavra para que outros também possam contribuir para essa tão relevante missão dos cuidados paliativos. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Quer falar? Obrigada. Só agradecer, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, Carol. Obrigado, professor. Então, o grande desafio, né, é a gente iniciar esse cuidado. Então, o fato da gente estar iniciando esse curso, está lançando esse curso via CETRED, via Universidade Federal de Ceará, para cuidadores de idosos e para cuidados paliativos, né, eu acho que já é uma iniciativa onde a gente vai conseguir vencer esses desafios. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Carol, mais uma vez, obrigado. Sempre é bom a gente fazer essa troca, né, e vamos ter outros encontros por aí, pessoal. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos e todas. Um bom resto de semana. Boa tarde.